Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. É seu por direito. Bom, como sempre, antes de mais nada, como toda semana eu digo, não esqueça, se você tiver aí a sua vídeo pergunta, mande para nós aqui, ó, tá aparecendo agora o número do WhatsApp. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? E não esqueça de apertar o sininho para receber aí sempre as atualizações. Continuando a nossa série especial sobre termos jurídicos, né? O que você entende lá com o seu processo. O que aconteceu até agora? Até agora chegou a comunicação inicial, seja a petição inicial, seja a denúncia, foi recebida, mandou citar e apresentou a defesa, né? Já aconteceu tudo isso até agora, que demora um tempão. Chegou a defesa lá, você vai olhar na internet ou alguém vai dizer o processo está concluso, né? Concluso não é que está com um cara que chama cluso, tá? Porque eu já ouvi isso também, né? O processo está concluso com o juiz. Para quê? A partir do momento que apresenta a petição inicial, que apresenta a contestação, o juiz tem que dar um despacho saneador, né? Isso aí é importante saber por quê? Porque é o momento que vai sanear o processo. Sanear o processo é um termo jurídico, né? Isso significa exatamente o quê? Dar uma limpada geral e determinar quais são os pontos controvertidos. Pontos controvertidos, essa palavra é importante. Por que é importante? Porque nesse momento vai definir quais são as provas que precisam ser produzidas. E qual é a importância disso? Vamos pensar que a pessoa lá processou um banco X, né, dizendo o seguinte: olha, tem essa dívida aí, eu não devo nada, né? Não devo nada, nunca assinei contrato nenhum, né? Então o juiz vai pegar aquilo e o banco vai dizer: não, assinou sim, né? Então o juiz vai ter que pegar o processo e vai olhar. A pessoa que processou o banco está dizendo assim: olha, eu não assinei contrato nenhum. Como é, eu estou dando só um exemplo, como é que ela vai produzir uma prova de algo que ela não fez, né? É impossível, né? Todo mundo chama isso aí, na verdade a doutrina jurídica chama isso de prova diabólica, que é uma prova que é impossível de ser produzida, né? Então a pessoa não pode produzir uma prova de algo que ela não fez, né? Então assim, se eu estou dizendo que o apartamento não é meu, quem tem que provar que o apartamento é meu é a outra parte. Não sou eu que tenho que provar que não é meu, né? O nome disso é prova diabólica. Então vem lá, eu digo assim, ó, eu não assinei esse contrato. Quem tem que provar que eu assinei o contrato foi o banco, né? Então se o banco não vier e apresentar o contrato, o juiz vai dizer, olha, não tem mais nenhuma prova para ser produzida, né? Isso é sanear o processo, porque a partir dali não tem mais ponto controvertido. Mas lembram lá do primeiro vídeo, tal, do exemplo do acidente de trânsito? O fulano aqui diz que o outro cicrano bateu no carro dele, né? Bateu no carro dele? Ok. Um diz assim, ó, ele passou no farol vermelho. E aqui o outro diz, não passei. Foi ele que passou. Como é que vai dirimir essa dúvida? Nesse caso, qual que é o ponto controvertido? É quem passou no farol vermelho e deu causa ao acidente. Sendo assim, qual é a forma que é possível de provar essa questão? Nesse caso que eu dei o exemplo aí do farol vermelho, com testemunha, né? É uma prova razoável, que a testemunha vai sentar lá e vai dizer para o juiz, olha, eu vi, foi o fulano A ou o fulano B que passou no farol vermelho, por isso causou o acidente, né? Porque o juiz não tem condição, né, de adivinhar o que aconteceu lá. E para isso precisa produzir a prova e o despacho saneador é para isso, né? Pois bem, estabeleceram ali os pontos controvertidos, podemos decidir quais são as provas que serão produzidas, né? E aí vocês vão ver na internet que o juiz deu um despacho lá, assim, ó, despacho, vou dizer, né? Já ia dar o exemplo sem falar o que era, né? Porque sempre você vai ver lá no andamento do seu processo o termo despacho, né? Tudo que o juiz escrever no processo, né, que não seja a sentença,
vai ser chamado de despacho ou decisão interlocutória, que são vários tipos, né? E aí isso é importante explicar, porque vocês vão ver isso lá na internet. Então, tem algumas modalidades, né? Que seria um ato ordinatório, que não é o juiz que faz, né? Você olha lá, ato ordinatório, precisa saber o que é. É quando o cartório faz alguma coisa que não é de competência do juiz. Por exemplo, o juiz deu aquele despacho lá atrás do CITSE, né? E aí sai um ato ordinatório, expedida a carta, expedido o mandado, e vai aparecer no andamento do processo lá como ato ordinatório. Não foi o juiz que fez. Quando é o juiz, é um despacho, como CITSE. Quando vai sanear o processo, o juiz dá um despacho que necessariamente não precisa ser um despacho, pode ser uma decisão interlocutória. Vocês vão ver isso no andamento do processo também. E nessa decisão interlocutória, o juiz decide, por exemplo, se aquelas preliminares que foram trazidas lá atrás serão acolhidas ou não. Preliminares, vocês lembram o que é, né? Que são aquelas questões que a defesa tem que trazer para saber se o processo vai ser analisado inteiramente ou não, tá bom? Então, isso são decisões interlocutórias ou despachos ou atos ordinatórios. E aí você olha o andamento do seu processo, tem lá este despacho saneador que o juiz vai determinar ou delimitar quais são as provas que poderão ser produzidas. E que provas são essas, né? Podem ser provas, qualquer tipo de provas testemunhais que serão produzidas em audiência, né? Eu preciso provar um fato que só uma pessoa que viu vai poder falar. Não tem nenhum documento que pode provar. Não tem nenhuma fotografia, um vídeo, não tem nada. Então uma testemunha precisa ir até o juízo para provar aquilo, né? Ou se eu não preciso da testemunha, eu posso provar com um documento, né? Se eu compro um apartamento, a compra desse apartamento tem que estar aprovada com um contrato, né? Agora, se eu quero provar que eu tinha posse, por exemplo, desse apartamento, precisa provar que eu instalei a conta de luz lá, instalei água, paguei condomínio, sentei no domingo lá no meu sofá e fiquei usando o imóvel. Aí você prova que teve a posse daquele bem, né? Tanto é que seria instrumento para... Lembram que a gente já fez até um vídeo sobre o uso capião? Para provar a propriedade desse patrimônio, precisa ter a posse mansa e pacífica. Então essa é a hora que o juiz vai determinar ali, delimitar quais são as provas que têm que ser produzidas, né? Pela vontade das partes, né? Porque se a parte também não requerer, o juiz vai julgar o processo com aquilo que tem lá, né? Enfim, e aí o seu advogado, você pode pedir a produção de qualquer tipo de prova, desde que seja relevante, né? Então esse despacho saneador, o juiz vai analisar o processo e vai abrir essa possibilidade para as partes e vai limitar. Ou seja, esse caso aqui não é pertinente à prova testemunhal. Nesse outro caso, é pertinente. Nesse outro, a prova documental é pertinente, né? O juiz limita, produz a prova, tá bom? Num processo criminal, não é diferente. Na fase do inquérito, né, teve lá a produção de alguma prova. Só que automaticamente, no processo criminal, o juiz vai marcar uma audiência com um interrogatório do réu. Aí você me pergunta, e quando é que acontece o interrogatório do réu? Por último, né, a legislação brasileira privilegia uma situação que é razoavelmente muito boa, né? O réu ele só vai falar em juízo a partir do momento em que todas as partes, todo mundo que está sendo ouvido, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, elas prestarem o seu depoimento. O réu é o último. Por quê? Porque a gente tem que ter o direito de saber do que está se defendendo, né? Você não pode ter uma denúncia surpresa, né? Você não pode ter uma testemunha surpresa. Então aquelas testemunhas que previamente foram arroladas, elas comparecerão. Arrolado significa colocadas no processo, né? Mais um termo que eu falei no automático sem explicar. Vocês vão ver lá, testemunhas arroladas são aquelas que previamente foram informadas ao juiz que seriam ouvidas. E aí, depois de ouvir todas essas pessoas, né, o acusado será ouvido, né, para dar a versão dele, que é algo extremamente legítimo, porque ele precisa, como eu já disse, saber do que está sendo acusado. Então, aí, a partir de então, né, serão produzidas outras provas, numa espécie de um despacho saneador também, para indicar qual é o caminho que deve ser perquirido para fazer
esta prova, né? Porque este é quase o último elemento, o último caminho do vídeo que nós vamos falar na semana que vem sobre a sentença e os elementos da sentença. Compreenderam? Então tá bom, foi a nossa conversa aí dessa semana. Até semana que vem, um forte abraço. Esse é Seu por Direito.